Então agora nós vamos para a nossa aula prática. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da vida dessa artista fantástica da Frida Kahlo, vocês devem estar pensando por que a professora escolheu Frida Kahlo para nós fazer a atividade de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre texturas. O que são texturas? Textura é tudo aquilo que a gente toca e sente que tem aspectos diferentes. Tudo no mundo tem aspecto diferente para que a gente possa identificar. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem deficiência visual, que não enxerga, ela precisa das texturas para ela poder se localizar num determinado ambiente, num determinado espaço. Ela precisa saber a textura de um tecido para saber que roupa que ela vai escolher. O próprio braille, né, que é aonde eles se comunicam, ela precisa da textura do braille. Então a textura ela está presente em tudo em nossa vida, nos alimentos, na vestimenta, em nosso próprio corpo tem textura. Por exemplo, passem a mão no cabelo de vocês. O cabelo de cada um tem uma textura. O cabelo liso, o nome já diz, ele tem a textura lisa. O cacheadinho tem outra textura. A nossa pele tem uma textura. Nossas unhas têm uma textura. Cada lugar tem um tipo de textura. Então, a nossa aula vai ser sobre texturas. O que vocês vão fazer primeiro? Primeiro, vocês vão separar o material que eu já havia pedido, que era os rolinhos de papel higiênico e as pinhas. Que quem não tivesse pinha poderia estar usando o rolinho de papel higiênico. Vocês vão precisar de cola, tesoura, tinta, se alguém quiser, e muita criatividade. O que vocês vão fazer primeiro? Antes de tudo, vocês precisam achar uma base para fazer o trabalho de vocês. Sem base, não tem como fazer trabalho algum. Vocês vão pegar uma base de papelão, que eu acredito que é o que todo mundo tem em casa. Vocês vão pegar essa base de papelão e vão pintar ela. Após vocês pintarem essa base de papelão, vocês vão pegar os rolinhos de papel higiênico e vocês vão dobrar ao meio e vão cortar em várias tirinhas. Pega a primeira que você cortou e usa de medida para cortar todas iguais, ó. Vai dar 5 pedacinhos do rolinho de papel. Após vocês cortarem, vocês podem estar colorindo antes de juntar um ao outro. Vocês podem colorir eles todos separadinhos. E eu ainda não respondi a pergunta por que eu usei a Frida Kahlo. Porque a nossa aula de textura de hoje vai ser a confecção de tipos de flores. E com um rolinho de papel higiênico, a gente consegue fazer florzinhas. E a Frida Kahlo, ela era uma grande admiradora de flores. Ela tinha um jardim lindo na casa dela. Tanto que a decoração do nosso cantinho aqui hoje tem muitas flores. E também porque flor tem textura. Hoje tá chovendo, não dá para sair lá fora, mas o dia que o tempo estiver bom, saiam lá fora. E se vocês têm flores no quintal ou árvores, observem as texturas das plantas lá fora. Planta também tem textura. Então, depois que vocês cortaram os rolinhos, vocês vão passar cola e vão unir um ao outro fazendo 2. Aí ele vai ficar assim, parecendo uma orelhinha. Quando vocês fizerem vários desses, vocês podem estar pintando. Aí vocês vão descobrir que se vocês juntarem um ao outro, ele vai formar flores. E vocês vão montar um quadro de textura com essas flores, tá? Esse quadro de textura vai ser confeccionado no papelão que eu tinha falado para vocês. Aí vocês vão usar a criatividade. O meu ficou assim. Em cada gominho da sua florzinha, você vai procurar na sua casa uma textura diferente. Eu tenho aqui bombril, algodão, barbante, plástico, café, urucum, que é coloral. Tenho arroz e acho que é só que tem no meu. E papel higiênico. Essas eram as texturas que tinham na minha casa. Então, eu estou muito curiosa para saber
quais texturas vocês têm aí na casa de vocês. E vocês vão estar colocando essas texturas dentro das pétalas das flores que vocês fizeram. E depois vocês podem estar fechando o olho e fazendo uma brincadeira bem legal com a família de vocês. Tentar descobrir qual textura tem com os olhos fechados e apenas tocando com a ponta dos dedos. Isso dá para fazer uma brincadeira bem bacana e vocês aprendem sobre texturas. E também, quem quiser fazer algo mais elaborado, vocês podem também achar várias superfícies, ó. Vocês podem pegar um pedaço de madeira, outro papelão, e vocês podem confeccionar uma árvore, ó, usando também as texturas. Vocês vão montar lá as pétalas de vocês, como eu já ensinei, e vocês podem estar aplicando sobre essa outra superfície que vocês escolheram. Eu sempre tenho pedacinhos de madeira aqui na minha casa, então vocês podem estar usando e fazendo uma árvore assim. Não precisa ser igual o meu, cada um tem o seu jeitinho para desenhar. Aquele amiguinho que não consegue pode pedir ajuda para a mãe, pode pedir ajuda para os irmãos, para aquela pessoa que mora com vocês em casa que gosta de estar fazendo aula de artes. Sempre peçam ajuda para alguém, tá? Tomem cuidado com as tesouras e assim vocês vão ter uma obra de arte fantástica. E o recado que eu deixo dessa aula de artes de hoje é para que a gente se inspire em Frida Kahlo. E cada vez que a gente tiver uma dificuldade, por que não transformar essa dificuldade em arte? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre texturas e Frida Kahlo. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.